Capítulo 3º. Da contribuição do segurado. Seção I. Da contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso. Artigo 20. A contribuição do empregado, inclusive o doméstico, e a do trabalhador avulso é calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota sobre o seu SC mensal, de forma não cumulativa, observado o disposto no artigo 28, do SC e seus limites, de acordo com a seguinte tabela. Nota 1, SC abrevia salário de contribuição. Nota 2, vide atualizações no Decreto 3048, pois passou a ser cumulativa. Parágrafo 1º. Os valores do SC serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se também aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que prestem serviços a microempresas. Seção 2ª. Da contribuição do segurado CI facultativo. Nota: CI facultativo abreviam contribuinte individual e segurado facultativo. Artigo 21. A alíquota de contribuição do segurado CI facultativo será de 20% sobre o respectivo SC. Parágrafo 1º. Os valores do SC serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Parágrafo 2º. No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição será de 11%, no caso do segurado CI, ressalvado o MEI, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, e do segurado facultativo, observado o disposto na alínea B do inciso 2º, dos 5% da dona de casa, deste parágrafo. Segunda, 5%. A, no caso do microempreendedor individual, e B, do segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente à família de baixa renda. Parágrafo 3º. O CI ou facu que tenha contribuído só 11% ou 5% e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição ou da contagem recíproca do tempo de contribuição, observada a compensação entre os sistemas do tempo recíproco e que não será contado como TC, para benefício do IRPPS, só os 11% do facu e CI, deverá complementar a contribuição mensal mediante recolhimento, sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do SC. Em vigor na competência a ser complementada, da diferença entre o percentual pago e o de 20%, acrescido dos juros moratórios, da Selic. Parágrafo 4º. Considera-se de baixa renda, no caso da dona de casa, a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, cada único cuja renda mensal seja de até 2 salários mínimos. Parágrafo 5º. A contribuição complementar acima citada será exigida a qualquer tempo, sob pena de indeferimento do benefício. Capítulo 4º. Da contribuição da empresa. Artigo 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além da contribuição sobre lucro e faturamento, é de 20% sobre o total das remunerações pagas, débitas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Segunda, para o financiamento do benefício de aposentadoria especial, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos. A. 1% para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve. B. 2% para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio. C. 3% para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave. Terceira, 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados CI que lhe prestem serviços. Parágrafo 1º. No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas, além das contribuições do lucro e faturamento, é devida a contribuição adicional de 2,5% sobre a remuneração do empregado avulso e CI que lhe preste serviço. Parágrafo 2º. Não integram a remuneração as parcelas de que trata o parágrafo 9º do artigo 28. Nota: toda parcela que for indenizatória não integrará a remuneração.
Parágrafo 3º. O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas, do FAP, para efeito da contribuição do RAT, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes. Parágrafo 4º. O Poder Executivo estabelecerá, na forma da lei, ouvido o Conselho Nacional da Seguridade Social, mecanismos de estímulo às empresas que se utilizem de empregados portadores de deficiências física, sensorial ou mental com desvio do padrão médio. Parágrafo 6º. A contribuição empresarial da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional destinada à Seguridade Social, em substituição à contribuição patronal sobre a remuneração e do RAT, corresponde a 5% da receita bruta, decorrente dos espetáculos desportivos de que participem em todo o território nacional em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e de transmissão de espetáculos desportivos. Parágrafo 7º. Caberá à entidade promotora do espetáculo a responsabilidade de efetuar o desconto de 5% da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos e o respectivo recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de até 2 dias úteis após a realização do evento. Parágrafo 8º. Caberá à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional informar a entidade promotora do espetáculo desportivo todas as receitas auferidas no evento, discriminando-as detalhadamente. Parágrafo 9º. No caso de a associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional receber recursos de empresa ou entidade, a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos, esta última ficará com a responsabilidade de reter e recolher o percentual de 5% da receita bruta decorrente do evento, inadmitida qualquer dedução, no prazo de até o dia 20 do mês subsequente ao da competência. Parágrafo 10º. Não se aplica essa substituição às demais associações desportivas, que devem contribuir na forma dos incisos I, dos 20% sobre a remuneração, e segunda, do RAT, deste artigo e do artigo 23, do lucro e do faturamento. Nota, lembrando que a alíquota da contribuição sobre o lucro para bancos e entidades financeiras em geral é de 15%. Parágrafo 11. Essa substituição aplica-se à associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional e atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços e que se organize regularmente, segundo um dos tipos regulados nos artigos 1039 a 1092 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Parágrafo 11. O disposto no parágrafo anterior se aplica apenas às atividades diretamente relacionadas com a manutenção e administração de equipe profissional de futebol, não se estendendo às outras atividades econômicas exercidas pelas referidas sociedades empresariais beneficiárias. Parágrafo 13. Não se considera como remuneração direta ou indireta, para os efeitos desta lei, os valores dispendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional com ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa em face do seu mister religioso ou para sua subsistência desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade do trabalho executado. Parágrafo 14. Para efeito de interpretação do parágrafo 13 acima. E, os critérios informadores dos valores dispendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional aos ministros de confissão religiosa, membros de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa não são taxativos e sim exemplificativos. Segunda, os valores dispendidos, ainda que pagos de forma e montante diferenciados, em pecúnia ou a título de ajuda de custo de moradia, transporte, formação educacional, vinculados exclusivamente à atividade religiosa não configuram remuneração direta ou indireta. Parágrafo 15. Na contratação de serviços de transporte rodoviário de carga ou de passageiro, de serviços prestados com a utilização de trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, a base de cálculo da contribuição da empresa corresponde a 20% do valor da nota fiscal, fatura ou recibo, quando esses serviços forem prestados por condutor autônomo de veículo rodoviário, auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, bem como por operador de máquinas. Parágrafo 16. Conforme previsto nos artigos 106 e 110 do Código Tributário Nacional, o disposto no parágrafo 14 deste artigo, da isenção da Igreja, aplica-se aos fatos geradores anteriores à data de vigência da Lei nº 13.137, de 19 de junho de 2015, consideradas nulas as autuações emitidas em desrespeito ao previsto no respectivo diploma legal, incluído pela Lei nº 14.057, de 2020. Parágrafo 17. A alíquota de 20% da contribuição patronal sobre a remuneração prevista no inciso I do caput deste artigo, para os municípios enquadrados nos coeficientes inferiores a 4,04 inteiros, da tabela de faixas de habitantes do segundo do artigo 91 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, será de I, 8% até 31 de dezembro de 2024. Segunda, 12% em 2025. Terceira, 16% em 2026 e, quarta, 20% a partir de 1º de janeiro de 2027. Parágrafo incluído em 2024.
Parágrafo 18. Para fins de aproveitamento das alíquotas reduzidas de que trata o parágrafo acima, o município deverá estar em situação de regularidade quanto ao disposto no artigo 60 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, incluído em 2024.